Shalom, meus queridos. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E vou resumir a lei de número 1, que é a lei da tampa. A capacidade de liderança determina a eficácia da pessoa. Então aqui fala que cada um tem uma capacidade. E quanto maior a capacidade, maior também a eficácia. Então, se a sua capacidade é 8, a sua eficácia nunca passa de 7. Se a sua capacidade é 4, a sua eficácia ela nunca passa de 3. Então, aqui conta a história de dois irmãos, Dick e Maurice. Eles foram fundadores do McDonald's. Então, eles tinham a capacidade. Eles geriram os negócios bem, sabiam gerenciar a empresa, só que chegaram num nível, né? Eles eram bons ali, fizeram esse negócio crescer também, um negócio de sucesso. Quando eles abriram, foi um negócio de sucesso nos Estados Unidos. Então, eles foram bons líderes. Só que eles atingiram a capacidade. Eles atingiram um nível ali que eles não cresciam mais. Era algo de sucesso, mas não ia mais para frente. Até que eles encontraram com Ray Kroc. Ray Kroc era um homem que fornecia máquinas de milkshake. E um certo dia ele chegou na loja e viu o trabalho ali e gostou, achou interessante o trabalho. E mais para frente ele se tornou sócio dos irmãos. Só que a capacidade da liderança dele era maior, porque os irmãos tentaram também abrir franquia, mas não deram sucesso, não fez sucesso, não tiveram sucesso nem tentar fazer, né? Fizeram, mas não teve sucesso. E esse Ray Crocker, sim, ele teve a visão, preparou, montou a equipe, ele teve um momento que pegou empréstimo para pagar os seus líderes para continuar com o negócio. Então ele pagou um preço ali, montou a equipe de liderança e quando ele fez a questão de franquia, deu muito certo, fez muito sucesso porque ele tinha uma capacidade maior. Essa lei da tampa dele, o nível era bem mais alto do que as dos irmãos. Por isso ele teve um sucesso estrondoso. Então, cada um de nós temos uma capacidade. Então, essa capacidade determina a eficácia. Quanto maior a capacidade que nós temos, maior a eficácia. Então, aqui mostra que os irmãos tinham um certo nível de capacidade e eles atingiram aquele nível, com sucesso também. Só que o Ray Crocker tinha algo acima. Então, o sucesso foi ainda maior. Então é isso, meus queridos. É esse o resumo que eu tenho dessa lei da tampa. Então, que nós possamos atingir o nível da nossa eficácia até o nível mais alto, porque nós vamos ter sucesso. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço. Shalom, shalom. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E hoje vou estar resumindo a lei de número 2, que é a lei da influência. O líder, ele tem que influenciar. O autor fala, nem mais nem menos. Essa lei tem que estar com o líder. E aqui começa contando a história de duas mulheres que eram influentes, Madre Teresa de Calcutá e Princesa Diana. Aqui conta a história da Princesa Diana, que era professora de jardim, se casou com um príncipe, uma cerimônia que foi transmitida para o mundo inteiro. Mais de bilhões de pessoas assistiram essa cerimônia. E conta que ela que representava a família real em viagens para outros países, né? Ela tinha reuniões com outras lideranças e ela encabeçava muita na questão humanitária, né? Muitas causas humanitárias ela estava à frente, tanto ela como a Madre Teresa de Calcutá. Ganhava os prêmios, né? A Princesa Diana, a Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz. Então foram duas pessoas que foram muito influentes e tinham essa influência, influenciavam aonde estavam. A Princesa Diana tinha causas até da AIDS, né? Tratamento que ela encabeçou.
com o presidente dos Estados Unidos. Ela conseguiu convencer de fazer alguns projetos. Então ela tinha muita influência, uma pessoa muito influente. Então nessa primeira parte conta a história dessas duas mulheres e depois vai falar de alguns mitos, né? Fala do mito da gerência, né? Muitas vezes a gente acha que o gerente, quem é o líder aqui? O gerente. E muitas vezes não é, né? Ele só sabe gerenciar, sabe fazer os processos ali, só que ele não influencia ninguém, não tem essa influência. Mesma coisa fala do pioneiro, né? A pessoa que é pioneira numa área e muitas vezes ela só fez isso, só que não é porque ela foi pioneira que ela é líder. Muitas vezes não influenciou ninguém naquilo que fez. Fala também do empreendedor, que ele é a pessoa que vende algum produto, né? Sabe vender, tem sucesso naquilo que faz, mas muitas vezes o sucesso não quer dizer que ela é influente. Ela só faz aquilo, acabou aquilo, ela não influenciou ninguém. Ninguém vai lembrar do produto ou que o pioneiro criou, né? Ou do que o empreendedor vendeu, mas só vão lembrar do produto, não vão lembrar da pessoa. Quando a pessoa é influente, eles lembram da pessoa. Aquela pessoa, fulano de tal que criou isso, né? Vamos falar isso, não vamos falar só do produto. Vamos falar de quem, daquela pessoa, de como a pessoa é influente. E aqui fala também da onde que é a área que precisa mais da liderança, de líderes que têm essa influência. É na igreja, porque a igreja é trabalho que voluntário, né? Mexe com voluntariado. Então, para você trabalhar com voluntariado, você tem que ser influente. Você tem que influenciar a pessoa a fazer algo. Tem que estar ali influenciando. A pessoa tem que ser influenciada para fazer. Diferente do trabalho que ela recebe, né? Para fazer. Ela tem que fazer porque ela recebe. Então, tem várias tarefas para fazer. Então, vai fazer porque no final do mês vai ter o seu salário. Então, essa é a paga. Então, não está fazendo porque foi influenciada, mas sim porque vai receber algo. Então, diferente do trabalho voluntário, né? Que você tem que estar ali incentivando a pessoa a fazer, então você tem que ser influente para que a pessoa acredite no que você está fazendo e faça também através da sua influência. Então, o líder, essa é a lei da influência. Então, todo líder tem que ter essa lei da influência, tem que saber influenciar. Como diz o autor, nem mais, nem menos. Mais tarde comentamos juntos, queridos. Deus abençoe a todos. Shalom, amados e amadas. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E vou estar resumindo a lei de número 3, a lei do processo. E aqui inicia com a história de Anne Scheiber, uma mulher que morreu aos 101 anos. Scheiber vivia do seguro social e de uma pequena aposentadoria mensal que começou a receber em 1943, quando se aposentou como auditora fiscal. Ela vivia de uma maneira simples, não gastava dinheiro com nada, morava em um cômodo alugado com as paredes todas descascadas. Os móveis acabavam, ela não trocava não. O que admirou, o que admirou todo mundo foi quando ela morreu, porque ela deixou uma fortuna. Ela deixou no testamento um valor extraordinário para a Universidade de Yeshiva, em Nova York. Todo mundo ficou admirado. Essa mulher virou lenda da noite para o dia. Os bens que Anne Scheib deixou para a Universidade de Yeshiva foram avaliados em 22 milhões de dólares. E como é que uma solteirona aposentada, havia mais de 50 anos, construiu uma fortuna de milhões de dólares? Eis aqui a resposta. Quando se aposentou da Receita em 1943, Anne Scheiber tinha conseguido economizar 5 mil dólares. E ela começou a investir em ações, começou a fazer investimentos.
O segredo do sucesso de Scheibe é que ela passou a maior parte da vida construindo sua fortuna, subindo ou descendo o valor das ações. Ela nunca os vendia com a ideia de parar de acumular e começar a gastar. Ela estava no negócio de olho no longo prazo. E que longo prazo, né? O que a conclusão disso aqui é que liderança é como investimento, rende juros. Tornar-se líder é muito parecido a investir com o sucesso no mercado acionário. Se a sua esperança é ficar rico num dia, não vai se dar bem. O que mais importa é o que você faz dia a dia durante um longo período. Olha o processo aí. Você faz dia a dia durante um longo período. Então, sua liderança vai desenvolver no dia após dia. Aqui também temos a história de um lutador do lutador de boxe, né? De como funciona, como é parecido esse processo com a luta de boxe. Você pode planejar detalhadamente um projeto de luta ou um projeto de vida, mas quando a luta começa, você depende dos reflexos. É quando se revela o seu trabalho de condicionamento. Se você treinou no escuro da manhã, isso se revela sob a luz dos refletores. O boxe é uma boa analogia para o desenvolvimento da liderança, pois tem tudo a ver com a preparação diária. Mesmo que a pessoa tenha talento inato, precisa se preparar e treinar para alcançar o sucesso. Essa é uma das analogias. E também fala aqui de um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Não existe sucesso da noite para o dia, diz aqui. Roosevelt também não se tornou um grande líder da noite para o dia. Sua estrada até a presidência foi um aperfeiçoamento lento e contínuo, ocupando vários cargos de chefia da polícia da cidade de Nova York à presidência dos Estados Unidos. Ele não deixou de aprender e crescer. Ele se aperfeiçoou e, com o tempo, acabou se transformando num grande líder. E é mais uma prova de que ele vivia segundo a lei do processo. A lista de realizações de Roosevelt é admirável. Sob sua liderança, os Estados Unidos surgiram como potência mundial. Ele ajudou o país a desenvolver uma marinha de primeira classe. Tomou a previdências para a construção do Canal do Panamá. Negociou a paz entre Rússia e o Japão, ganhando o Prêmio Nobel. Então, olha o processo. Ele chegou ao sucesso de acordo com o processo. O que ele fez no processo? E em 6 de janeiro de 1919, em sua casa em Nova York, Theodore Roosevelt morreu dormindo. Então o vice-presidente Marshall comentou: a morte teve de levá-lo dormindo, pois se Roosevelt estivesse acordado, certamente haveria lutado. Haveria uma luta. Quando tiraram da cama, encontraram um livro debaixo do travesseiro. Até o último momento, conhecido como TR, Theodore Roosevelt se esforçou para aprender e se aperfeiçoar. Continuava colocando em prática a lei do processo. Se você quer ser um líder, a boa notícia é que pode sê-lo. Todos têm potencial para tanto, mas não é algo que se alcança da noite para o dia. Exige perseverança. E você não pode, de modo nenhum, ignorar a lei do processo. Liderança não se desenvolve num dia só. Demanda toda a vida. É esse o resumo, queridos. A liderança desenvolve toda a vida. Então nós temos que ter e praticar essa lei do processo. Dia após dia, irmos nos aperfeiçoando para chegarmos ao sucesso. Deus abençoe e comentaremos juntos. Um abraço. Shalom, amados e amadas. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 4, que é a lei da navegação. Qualquer um pode pilotar o barco, mas só o líder sabe traçar
o percurso. Aqui conta a história de dois exploradores que partiram numa incrível missão, embora usassem estratégias e rotas diferentes. Os líderes das equipes tinham o mesmo objetivo: ser os primeiros da história a alcançar o Polo Sul. As suas histórias são exemplos extremos da lei da navegação. Então, dois exemplos aqui. Um que foi guiado pela lei e outro que não fez o trabalho corretamente. Então aqui conta a história do Howard Amundsen. Esse foi o que usou a lei. Se preparou, se programou, mapeou cuidadosamente seu percurso, fez todos os detalhes. Ele no trenó, para puxar os trenó, ele usou o cachorro e treinou. Usou pessoas para treinar os cachorros, pessoas que tinham experiência com cachorro. Ele treinou ele a sua equipe para passar, guardou os mantimentos que seriam necessários, tudo que eles iam precisar para estar nessa embarcação, né? Então, um bom líder para navegar, ele sabe que vai estar levando seus liderados no barco e tudo tem que ocorrer, tudo que tem que dar certo. Então, tem que ter um preparo. Então, foi o que Howard Amundsen fez, tudo detalhado e conseguiu um êxito. O único problema que diz que ele teve foi extrair um dente de um dos homens. Só isso. Já o outro é Robert Falcon Scott, um cara experiente da Marinha Britânica que já havia explorado anteriormente parte da região antártica. Então tinha uma certa experiência, então ele acho que por ter essa experiência ele não se preparou muito não. Ele usou para o trenó elétrico. Ele preferiu usar trenó elétrico e pônei, né? Pônei para estar puxando. E logo no início, o trenó elétrico já não funcionou, né? Não deu certo. Teve que usar os pôneis não tiveram muita resistência e logo ele já sofreu nessa situação. E depois, falta de alimento, outras coisas, o pessoal se queimando no trajeto com gelo, né? E foi um desastre. Ele conduziu mal, tanto que quando ele chegou, a equipe de Amundsen já tinha passado lá um mês antes e já tinha ido embora. E eles chegaram, depois tiveram que ir embora, voltaram e não conseguiram êxito, né, nessa missão. Todos acabaram morrendo no percurso. Então, quando um líder, aqui aprendemos, quando o líder está conduzindo o barco e não se prepara, ele leva todo o barco a afundar. Isso é perigoso, né? Todos que estão no barco, sob a liderança dele, acaba afundando com ele pelo mau preparo. Então, nós temos que nos programar, nos preparar para tudo. Está tudo detalhadamente preparado para o que iremos enfrentar. Então, essa é uma das partes. Depois aqui, John Maxwell conta a história dele mesmo, né? Quando ele tinha 28 anos, liderava a igreja e a igreja não crescia, mas de repente começou com os trabalhos, ela começou a crescer. Então, de 400 membros, ela já foi para 1.000, mil e poucos, mil e tantos, né? E aí ele teria que construir um local maior. Ele sabendo que a capacidade de crescimento, ele teria que aumentar. Só que já tinha passado por esse processo de obras, né? E não tinha dado muito certo, porque houve discussão, né? O pessoal não aceitou. Então, dessa vez, ele tinha que fazer um plano, porque ia gastar muito dinheiro, né? O projeto ia exigir muito dele. E aqui ele dá um traçado aqui, para nós termos como exemplo também, né? Aí ele fez aqui um traçado, um plano que ele ia usar. Ele colocou aqui, ó, determine com antecedência um plano de ação. Então, determine com antecedência. Defina as metas. Temos que definir as metas. Estabeleça as prioridades. Então, temos que ver qual é as prioridades. Informe as pessoas-chave. Então, procurar as pessoas-chave para informar. Dá tempo para aceitação. Dá um tempo para aceitação. Tenha tempo. Parta para ação. Agora vamos baixinho. Saiba que haverá problemas. Vai ter problemas. Sempre aponta os êxitos. Sempre vamos focar nos êxitos. Revise diariamente
o plano. Então, nesse processo, revisaram o plano. E ele começou a traçar isso aí. Então começou a juntar pessoas que entendiam de finança, né? Pegou o pessoal que entendia de finança para traçar as metas direitinho, quanto que ia gastar para poder passar essa visão para as pessoas, né? O que ia poder fazer, como que iria dar certo, né? O projeto, de quanto ia gastar, de quanto ia ficar, de tudo que a igreja ia arrecadar, mostrou todos os detalhes com o pessoal financeiro, falou com o pessoal do conselho da igreja, passou tudo. E depois ele começou a juntar grupos pequenos, né? As pessoas que eram influentes da igreja juntavam ou em particular com alguns, ou em grupos com outros, e começou a influenciar essas pessoas que eram influentes na igreja. Então ele começou a passar toda a visão para esses, começou a passar em grupos pequenos, pessoas que eram influentes na igreja, e essas pessoas foram conduzindo, entendeu? Aí chegou um ponto que ele fez aí uma reunião geral para decidir o que iria fazer, qual era a decisão que foi tomada por todos. E 98% da igreja foi a favor da obra. Então, nesse traçado que ele usou, a maioria das pessoas aceitaram, né? Então foi ele ficando aqui, foi uma experiência incrível para ele, né? Aprendeu muito, e fala, aprendi muito. Acima de tudo, descobri que o segredo da lei da navegação é a preparação. Então aqui o segredo da lei da navegação é a preparação. Quando você faz uma boa preparação, transmite confiança e segurança às pessoas. A falta de preparação tem efeito inverso. Como você pode ver, não é a dimensão do projeto que determina a sua aceitação, o seu apoio, o seu sucesso. É a dimensão do líder. É por isso que digo, qualquer um pode pilotar um navio, mas que só o líder pode traçar o percurso. Líderes que são bons navegadores são capazes de levar as pessoas praticamente a qualquer lugar. Então, queridos, temos que nos preparar para ser bons líderes, porque numa embarcação vai depender muitas vezes do líder. Então, se o líder não conduzir bem o barco pode afundar. Então, vamos refletir nas nossas lideranças, né? E junto com os nossos liderados para ver se nós estamos tendo uma boa navegação. E vamos nos preparar para essa navegação a cada dia, para nós termos êxito, né? Em tudo que fazemos junto com o corpo de Cristo. Então, é isso, esse exemplo que tem aqui do barco, né? Da navegação. Essa é a lei que devemos conduzir com perfeição, porque senão podemos levar o barco a afundar. Deus abençoe e logo mais estaremos comentando juntos sobre essa lei. Um abraço, shalom, shalom. Shalom, amados e amadas. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E vamos estar resumindo a lei de número 5, que é a lei de E. F. Hilton, que significa: quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Esse é o significado. E aqui, John Maxwell começa a contar a história de quando ele era jovem, aos 22 anos, depois da faculdade, assumiu a liderança da igreja e ele fez uma reunião com o conselho da igreja. Convidou o conselho e fez a reunião. Só que ele não preparou pauta nenhuma. Ele pensou com a vasta experiência que ele tinha, né? Ele ia conduzir tudo normalmente. Então não se preparou e começou a reunião. Começou a reunião e fez uma pergunta se alguém tinha alguma questão a ser discutida. E ficou aquele breve silêncio, ele olhou para todos, só que, de repente, Cláudio pigarrou, um senhor de 60 anos, chamado Cláudio, falou que tinha algo a questionar. E aí ele fala sobre o piano dos cultos, que ele percebeu que o piano estava desafinado.
e que precisava contratar alguém para um afinador para estar afinando o piano. E todos ali do auditório concordaram. É verdade, começou, é verdade, é isso mesmo. E aí ele começou a dar outras ideias e as pessoas, é verdade, isso mesmo. E aí John Maxwell percebe que ali, né? Depois ele percebeu que ali o verdadeiro líder estava ali. Ele era só o líder, né, do posto ali. Só que o verdadeiro líder era o Cláudio, que as pessoas ouviam e acatavam as decisões que ele tomava. Depois de John Maxwell ele começou a fazer umas visitas, né, na casa de Cláudio, né, aquelas visitas. Aí aqui ele conta que sobre essa lei, como ele pegou esse título, né? Quando E.F. Hilton fala, todos ouvem. Talvez você ainda se lembre dos antigos comerciais de televisão. O cenário era geralmente um restaurante lotado e outro lugar público. Duas pessoas conversavam sobre assuntos financeiros, e a primeira pessoa repetia algo que o seu corretor lhes havia dito a respeito de determinado investimento. A segunda pessoa dizia: Ora, o meu corretor é E.F. Hilton. E E.F. Hilton diz: Nesse momento, cada uma das pessoas do restaurante lotado parava, se virava e ouvia o que o homem tinha a dizer. E por isso que eu batizei essa lei da liderança de lei de E.F. Hilton. Pois quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Então aqui ele começa a dar detalhes, né? Para nós percebermos numa reunião. Quando você está numa reunião grande, que as pessoas começam a falar, você vai perceber o verdadeiro líder ali, o que tem essa lei, né? Porque as pessoas se voltam para ele. Quando ele começa a falar, tá todo mundo falando, mas quando essa pessoa fala, as pessoas se viram para ele e concordam com tudo que ele fala. É o respeito. Então, o líder, o verdadeiro líder, ele tem isso. Quando ele fala, as pessoas acatam as ideias dele. Então, o João Max, ele vendo tudo isso, ele começou a visitar Cláudio. Então, toda vez que ele tinha algo para resolver, alguma decisão, algo para se fazer na igreja, ele visitava Cláudio ali naquele bate-papo. Ele falava: Ó, precisa fazer isso, e o que que você acha? E Cláudio concordava. E aí Cláudio ia lá com a pauta no dia da reunião e falava e as pessoas concordavam. Então, John Max usou dessa técnica, né? Ele ia procurar uma pessoa que tinha uma influência, né? Vai visitar a casa dele, ó, vou te ajudar. E nessa ele falava, ó, precisaria fazer isso aqui, o que que você acha? Então, quando tem uma pessoa desse modo que as pessoas ouvem, você tem que chegar lá, e aí, meu, o que que você acha? E aí passar a bola para ele, porque aí quando ele jogar na pauta, as pessoas vão acatar e dessa forma John Max usou para com Cláudio. Então, essa lei fala sobre isso, né? Que nós temos o líder quando ele fala, as pessoas aderem às ideias e que nós devemos quando você perceber que tem essa pessoa aí, você tem que procurá-la, né? E aí ele fala aqui no finalzinho: Por isso devo lhes perguntar o seguinte: como as pessoas reagem quando você se comunica? Quando você fala, as pessoas ouvem? Quero dizer, ouve realmente? Ou prefere ouvir que a outra pessoa tem a dizer antes de agir? Você descobrirá muito a respeito da sua capacidade de liderança se tiver a coragem de fazer e responder essa pergunta. Esse é o poder da lei de E.F. Hilton. Então, querido, ele também conta a história de uma reunião que a Madre Teresa de Calcutá foi, então, onde tinha só lideranças de outros países, e ela começou a falar e ela desceu a lenha. Falou absurdos ali para eles, né? Putucando a cada liderança e todo mundo ficou calado. Ninguém parou, ninguém interrompeu a reunião, todo mundo escutou. Mesmo sem concordar, escutou. Por quê? Por quem estava falando, né? O respeito da pessoa que estava falando. Então, quando o verdadeiro líder fala, todo mundo para
ouvir. Então ele fala dessa história também, de Madre Teresa de Calcutá. Então é isso. Quando o líder fala, as pessoas ouvem. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas param para ouvir. Então, queridos, vamos adquirir essa lei aí. Deus abençoe, e esse é o resumo que tem sobre essa lei. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Abraço e até sexta-feira para nós conversarmos sobre esse assunto. Deus abençoe. Shalom, amados e amadas. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E vou estar resumindo a lei de número 6, a lei da base sólida, que diz: a confiança é o fundamento da liderança. O autor John Maxwell, ele conta a história de quando ele estava presidindo a sua igreja em San Diego. Ele passou por um momento muito conturbado. Ele tinha muitos afazeres nesse momento, no período que ele estava, a igreja estava todo vapor num espetáculo de Natal que eles faziam todo ano. Estava todo mundo ensaiando, o ensaio estava indo firme. Mas ele, em meio a tudo isso, o espetáculo tinha mais de 300 pessoas, 25 mil pessoas assistiram esse espetáculo. E ele tinha a sua agenda, tinha vários trabalhos, tinha várias tarefas, vários programas novos na igreja que tinha que ser tocado. E ele acaba tomando três decisões num tempo muito curto. Três decisões importantes ele toma. Ele tira alguns membros do espetáculo, teve que tirar, trocar, né? Ele também teve que mandar uma pessoa embora, demitir. Teve que também que tirar um dos cultos, né? Dominical, o culto da noite, ele teve que cancelar esse culto. Só que ele diz que tomou as três decisões foram corretas, positivas. Tinha que ser feitas essas decisões. Foram decisões assertivas, só que de forma incorreta. Ele não comunica a sua liderança. Ele não fala como ele sempre tinha o costume de chamar todo mundo e explicar o que ele iria fazer, até as pessoas se assimilarem a ideia. E depois ele tomava a decisão quando todo mundo estava assimilando a ideia. E ele, desta vez, ele não faz. Ele tomou a decisão e continuou. Só que ele pensava que ele errou e vamos deixar que as pessoas logo esquecem, vai passar batido. Só que aí ele vê que ele perde a confiança, vê pessoas murmurando, outros meio de cabisbaixo, então ele viu que ele tomou uma decisão errada. Então, a atitude que ele teve foi de pedir perdão publicamente a todas as pessoas, ele pede perdão. E nisso ele consegue ganhar a confiança de novo. E no momento que ele tomou a decisão sem comunicar, ele perde a confiança. E ele fala que foi a primeira vez que ele percebeu que perdeu a confiança. E aí ele volta, pede perdão publicamente e as coisas começam a tornar-se normal. Então aqui ele aprendeu que ele voltou para a base sólida. É o que ele sempre fez, né? Sempre se comprometeu a explicar tudo, tudo explicado para os seus liderados, né? Nada fazer sem falar, sem comunicar. Então ele aprendeu que tinha que ter essa base sólida. Essa base sólida é isso. Tudo comunicado, tudo explicado, para que todos ficassem sabendo de todas as decisões. E aí todos tinham essa confiança nele. Quando ele quebra isso, as pessoas perdem a confiança, né? Então, a forma que ele usou foi pedir perdão publicamente e aí ele traz toda a equipe de volta para a base sólida. Então, esse é um dos resumos desse capítulo 6 da base sólida, que fala sobre muito de confiança. Então, a confiança é o fundamento da liderança. Então, temos que passar confiança aos nossos liderados. É essa a base sólida. As pessoas confiarem que você está fazendo aquilo, é transparente, está passando todos os detalhes, está deixando todo mundo ciente do que você está fazendo.
Deus abençoe, amados, e comentaremos juntos sexta-feira. Deus abençoe a todos. Shalom, amados e amadas. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 7, a lei do respeito. As pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes do que elas. Aqui o autor começa contando como exemplo a história de uma escrava chamada Harriet Tubman. Era uma escrava que viveu nos Estados Unidos e ela estava escravizada junto ao seu marido, tinha um marido, e ela tentava convencer o marido de estar fugindo junto com ela também. Só que em certo momento ela acaba fugindo sozinha. O marido não queria, falava em até entregá-la se ela fugisse. Mas ela, em um certo momento, acaba fugindo e chegando na Filadélfia. Ali ela começa a trabalhar para juntar recursos para voltar e resgatar a sua família. E ela começa aí, vai, resgata, volta, trabalha de novo, volta para resgatar mais pessoas. E ela conta a história que ela consegue resgatar mais de 300 pessoas. E ela contava com orgulho que todas as pessoas que ela foi para resgatar, ela trouxe. Nenhuma foi perdida. Ela recebeu até o apelido de Moisés. Veja a capacidade dessa mulher, a força, a coragem de não parar, de não desistir. E aqui o autor fala sobre isso, que as pessoas seguem as pessoas mais fortes, seguem aquelas que se destacam, né? Então nós queremos ter uma boa liderança, nós temos que mostrar que somos mais fortes que os nossos liderados, né? Temos que mostrar aquela postura de firmeza, né? Quando você vai fazer algo, você faça, está ali à frente fazendo, mostrando que você também está ali, você pode fazer. Então, o líder, as pessoas ela, automaticamente vai seguir aqueles mais fortes, aqueles que fazem, aqueles que vão, põem a mão na massa, que estão ali, atentos, e as pessoas vão começar a observar. Então, ele mostra aqui vários detalhes, né, que as pessoas ficam observando. Então, elas vão querer ficar debaixo da liderança daquelas pessoas que se mostram mais fortes. Então, ela aqui, como escrava, ela foi, resgatou com força, por mais que fosse mulher, né, que teoricamente é mais frágil, ela resgatava. Então, ela conquistou muito respeito, que aqui fala da conquista, que é a lei do respeito, né? Então, essas pessoas, elas mostram respeito, né? Começa as pessoas terem um respeito por ela, pelas atitudes, né? Atitudes fortes, de pessoas fortes que vão para cima, que não param. Então, nós que quisermos termos uma boa liderança, temos que mostrar firmeza, fortes, temos que fazer tudo melhor, né? Se você quer crescer, e nós que somos cristãos, temos que buscar conhecimento da palavra, temos que nos fortalecer no Senhor, buscar em oração para que nós possamos mostrar essa força aos nossos liderados. Então é esse o resumo que temos aqui, essa linda história da Moisés africana, né? Uma mulher que teve o apelido de Moisés por conta de resgatar alguns escravos. Deus abençoe a todos e comentaremos na sexta-feira. Abraço. Shalom, amados e amadas. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 8. É a lei da intuição. Os líderes avaliam todas as coisas pela ótica da liderança. Aqui o autor John Maxwell, ele conta vários exemplos para nos ajudar nesta lei da intuição. Então ele começa contando a história de jogadores de futebol americano, aqueles que fazem a parte da armação das jogadas, aqueles que trabalham na armação. E ele conversando com um amigo deles, eles estavam falando, né, sobre 3 jogadores. Qual que seria da opinião dele que deveria ser o titular?
E Maxwell escolheu um que não tinha um porte físico muito avantajado, né? E aí o amigo dele falou: ele, você tem certeza? E ele sim. E por quê? Porque ele tem habilidade, né? É um cara que pensa a jogada, é um cara que tem intuição. Ele arma, ele tem aquela intuição do que ele vai fazer antes que aconteça, né? Ele já tem aquela intuição. Então, por mais que ele é menos avantajado do que os outros, ele tem mais habilidade, inteligência, né? Para prever a jogada. É isso que um bom jogador tem que ter, né? Ele tem que prever a jogada antes de acontecer. Então, ele relata dessa lei da intuição. Então, um bom líder, ele tem que ter essa visão. A liderança dele tem que ter isso. Ele tem que prever as coisas. Ele tem que ter a intuição que aquilo pode acontecer e fazer com que os seus liderados atuem nesse fator da intuição. Então, mostra aqui que os treinadores, eles fazem aquele treinamento, estuda a outra equipe, a equipe adversária, né? E aqui ele fala de vários detalhes do pessoal do preparo, preparação física, os técnicos, auxiliares, né? O preparo que eles têm antes do jogo para fazer as jogadas. E um deles aqui, que era o treinador da defesa, ele passava a noite revendo os vídeos da equipe adversária para prever, né, para ver o que poderia ser feito, que a outra equipe poderia fazer para ele prever, para ele poder agir, né, ter a intuição de agir. Então eles estudavam na parte, eles estudavam, era tudo marcado, já estava tudo anotado, mas mesmo assim ele passava a noite assistindo o vídeo da equipe adversária. Então, para você ver como que era o preparo. Aqui, o autor ele fala da liderança, né? Que um já nasce com a liderança. Pessoas que já nascem, né? Essa intuição, já tem isso em si. E outras vão buscar, vão treinar para que possam chegar nesse nível. Ele fala até que nem num jardim, onde as crianças estão brincando no parque, né? Quando você vê aquele menino, a criança pequena lá, e as outras crianças tudo acompanhando, o que ela faz, as outras crianças também fazem. Então ela já nasceu ali com aquele espírito de liderança. E outras já não tem, né? Então ele fala que também tem outras pessoas que não querem ser líder, né? Não treina, não querem. Eles querem viver apenas como subordinados a vida toda. Então, uns já nascem, outros vão buscar, né? Estudam para ser bons líderes, para ter esse espírito de liderança. E existe essas pessoas que vão buscar. E nós devemos treinar, né? Você que não, nós que não temos esse espírito de intuição, temos que buscar, olhar, analisar todas as coisas para tentar fazer antes daquilo acontecer, a gente já prevê o que vai acontecer, ter aquela intuição, olhar para a pessoa, ver como que ela está, você vê que ela não está bem. Então, ter esse intuito de olhar e você, como líder, perceber que tem algo diferente, né? Aqui ele conta também a história do comandante que pegou um exército que era considerado fraco, porque o seu antecessor não era um bom líder. Então, quando ele recebe, ele viu que ia ter uma tarefa muito árdua. Mas aí ele começou a trabalhar com a equipe, né? Trabalhou, que ele transformou esse exército num exército muito habilidoso, dos piores para os melhores. Foi considerado os melhores, porque ele trabalhou na autoestima do grupo. Ele viu o que precisava fazer, né? Teve a intuição do que ele precisava fazer, mudou a cabeça, a mentalidade daqueles que se sentiam também já fraco, né? Quando é intitulado, vocês são os piores, as pessoas já aceitam aquilo. Então ele mudou esse quesito. Então, dos piores, colocou o sentimento deles, achar, não, vocês são capazes. E assim mudou a mentalidade, né? Eles começaram a trabalhar e se tornaram os melhores. Então,
É essa visão que tem que ter essa lei, né? Todo líder tem que ter essa lei, a lei da intuição. Ele fala também aqui de Steve Jobs, da Apple, quando a Apple passou por uma situação, e ele teve que, a intuição do quê? De ir falar com o seu concorrente, que era Bill Gates, dono da Microsoft. Então eles tinham uma ação, né? A Apple tinha uma ação sobre a Microsoft, então ele foi lá, marcou uma conversa e tirou essa ação que era movida da Apple em cima da Microsoft e conversou. Nisso, o Bill Gates, ele investiu, né? Ele investiu na Apple e ela cresceu, continuou crescendo, né? E as ações dela subiram muito. Então, isso foi a intuição de um bom líder, né? Ele foi lá na concorrente, usou da estratégia, teve intuição de fazer algo e fez e para benefício da sua empresa. Então, aqui nós aprendemos isso, que o bom líder, ele tem que ter uma boa intuição, tem que agir, né? Na hora que precisa agir, tem que agir com a sua intuição. Então é isso, queridos, que nós possamos ser bons líderes e buscar, né? Estudar sobre liderança para que nós possamos crescer a cada dia, né? E cada dia se dedicar, né? Naquilo que nós queremos ser e buscar essa lei, a lei da intuição. Começarmos a observar tudo em nossa volta, o que precisa melhorar, né? E o que precisamos fazer para que a nossa equipe, os nossos liderados também avancem. Deus abençoe. Um abraço a todos. Até mais. Shalom, amados e amadas. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Vou estar resumindo a lei de número 9, a lei do magnetismo. Quem você é, define quem você atrai. O autor começa dizendo aqui, os líderes eficazes estão sempre de olho em bons profissionais. O autor pede para você pegar caneta e papel. Pegue caneta e papel e comece a colocar as qualidades das pessoas que você gostaria que tivesse na sua organização. Começa a colocar as qualidades. Por exemplo, eu queria uma pessoa empreendedora, pessoas comunicativas. Começa a fazer a lista aí. Faz a lista e agora, depois que você fez a lista aí, já fez a lista, você vai fazer o quê? Colocar ok, se você tem a mesma característica, ou um X. Por exemplo, você colocou na sua lista aí que você quer pessoas empreendedoras e você não é, você põe um X. Você gostaria de pessoas comunicativas e você é, você põe um ok. Então, por essa lista você vai ver lá as qualidades, se foi mais pessoas parecidas com você ou não. Então, a lei do magnetismo, ela diz que você vai atrair pessoas parecidas com você. Se você é um bom empreendedor, você vai atrair pessoas empreendedoras. Se você é comunicativo, você vai atrair pessoas comunicativas. Essa é a lei do magnetismo. Você vai atrair pessoas parecidas com você. Então, se você quer elevar o nível, você também tem que elevar o seu nível para você atrair pessoas parecidas com você. Então, você precisa buscar qualidades para que as pessoas que você queira na sua organização esteja no mesmo nível que o seu. Vai sempre estar no mesmo nível, pessoas parecidas com você. Então, procure aumentar o nível, seu nível de liderança. Aqui ele começa contando a história, ele conta a história também da igreja, quando ele chegou na igreja, e o líder, o pastor presidente, era um ótimo músico, cantor, um bom músico. E ele traía esse tipo de pessoa, começou a atrair esse tipo de pessoa. E ele chegou, quando ele assume, ele já para de atrair bons músicos, já começa a atrair líderes. Então a igreja começa a se tornar uma igreja de bons líderes. Então é dessa forma que funciona a lei do magnetismo.
E aqui ele diz: como é que as pessoas que você está atraindo hoje, como é as pessoas que você está atraindo para a sua organização ou ao seu departamento enxerga você? São elas os líderes fortes e capazes que você deseja? São elas esses líderes fortes que você deseja? Ou poderia ser melhor? Lembre-se, a qualidade delas não depende, em última análise, do processo de contratação do Departamento de Recursos Humanos, nem mesmo do que você considera ser qualidade dos candidatos. Depende de você. Quem você é define quem você atrai. Esta é a lei do magnetismo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Até o próximo resumo. Shalom, amados e amadas. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 10, que é a lei da ligação. Os líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. Então aqui conta relatos de vários líderes, de como eles têm essa lei da ligação, através até de se comunicar ao público, passam aquela sensação de que a pessoa é íntima, né? Quando começa a se comunicar, coloca toda a plateia como se fosse íntimo, no modo de se comunicar. O líder tem essa lei da ligação. Aquele que vai até os seus liderados, conversa, sabe do dia a dia dos liderados, né? Onde vivemos, onde a maioria dos líderes é aquele que fica isolado, né? Fica isolado e o seu liderado tem que procurar ele. Agora, a lei da ligação é ao contrário. O líder vai atrás dos seus liderados, procura saber, procura ter uma ligação, né? Então aqui fala dessa lei que primeiro toca o coração, depois pede ajuda e fica mais fácil, né? Quando você se sente parte da pessoa, quando a pessoa faz porque tem uma ligação com você. Então ela vai fazer porque ela tem aquela ligação com você. Você cativou essa ligação. Então essa lei da ligação funciona dessa maneira. Você tem aquela ligação, você vai atrás, você faz parte, você come junto, você está junto, você caminha junto com o seu liderado, ele começa a se sentir ter uma ligação com você. Quando ele vai fazer aquilo que você pedir, porque ele se sente parte, ele tem uma ligação com você. Então, essa é a lei da ligação. Nós temos que buscar essa ligação. O resultado da ligação, quando o líder consegue estabelecer essa ligação com os seus comandados, isso se revela no modo como a organização atua. Os funcionários exibem uma incrível lealdade e uma sólida ética profissional. O sonho do líder se transforma na inspiração do subordinado. O impacto é incrível. Então, é essa a lei que nós temos como líder buscar, que é a lei da ligação. Ter uma ligação com nossos liderados, passar essa confiança, passar essa ligação para as coisas funcionarem, porque eles vão abraçar a causa, porque eles têm a ligação. Eles sentem que o líder está ali com eles. Tá bom, queridos? Então, essa é a lei da ligação. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, amados e amadas. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 11, a lei do círculo íntimo. O potencial do líder é determinado pelas pessoas mais próximas. Aqui o autor ele fala que essa lei, você como líder tem que colocar pessoas no seu círculo íntimo, pessoas excelentes, pessoas que vão fazer com que você cresça, líderes que têm um grande potencial de fazer com que você cresça, pessoas competentes, né? Não aquelas pessoas que você só dá ordem, elas vão lá e cumprem. Pessoas obedientes. Não, pessoas que têm que ter pessoas competentes, que vão lá e fazem. E elas fazem, você consegue também crescer
através da sua equipe, que é uma equipe excelente. Então aqui ele fala que ele assumiu a igreja, uma igreja grande em San Diego, só que a igreja não crescia mais. Ela chegou a um patamar que ela parou, estagnou. E ele foi ver qual era o motivo. E ele viu que era a liderança. Então ele começou a trabalhar em blocos. Pegou os mais fracos, começou a trabalhar ali no mais fraco, viu aqueles que não tinham potencial de crescimento e tirou, foi trocando as peças. Na parte dos médios ali também, né? Aqueles medianos também trabalhou, tirou aqueles que não tinham potencial de crescimento e foi para a parte mais forte da mesma forma. E mudou. A igreja começou a crescer novamente, porque ele foi trocando as peças, colocando pessoas excelentes para fazer, competentes, né? Competentes para fazer as tarefas. Então, essa lei fala dessa forma. Lei do círculo íntimo, você tem que ter em volta pessoas excelentes, pessoas competentes para fazer as tarefas, pessoas que você vai crescer junto. Ele fala que o líder ele está em destaque, então todas as pessoas vão querer estar batendo no líder. Se ele tem uma equipe fraca, ele não tem para onde correr. Agora, se ele tem uma equipe forte, competente, ele vai se apoiar na equipe dele e vai prosseguir. Por quê? Ele está bem acompanhado, né? No seu círculo íntimo ali, ele está bem acompanhado. Até conselhos, né? Bons conselhos para continuar a jornada. Então, esta é a lei do círculo íntimo. Tá bom, meus queridos? Então, até a próxima lei aí. Deus abençoe. Um abraço. Shalom, amados e amadas, estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança de John Maxwell. Eu vou estar resumindo a lei de número 12, a lei da delegação do poder. Só líderes seguros delegam poder aos outros. Aqui o autor começa contando a história de Henry Ford. Ele foi o revolucionário inovador da indústria automobilística e uma lenda na história das empresas americanas. Só que ele não utilizou da lei da delegação do poder. Ele concentrava todo o poder nele. Então, quando outros líderes tinham ideias de vamos fazer outros modelos de carro, ele não aderia. Então, concentrava todo o poder nele. Depois assumiu seu filho, e depois assumiu seu neto, que se chamava Henry Ford II. Henry Ford II foi contratar líderes para fazer com que a empresa crescesse e conseguiu contratar bons líderes. Só que ele, como avô, também concentrava o poder total nele. E quando os líderes começaram a se destacar, ele começou a boicotar, colocar um contra o outro na empresa e fazia dessa forma. A empresa estava crescendo porque tinha ótimos líderes, mas o poder sempre estava concentrado em Henry Ford II. Essa é a parte daqueles que, o exemplo, né, daquele que não utilizou da lei da delegação do poder. Mas aqui o autor também conta a história de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que utilizava da lei da delegação do poder até com pessoas que eram contrárias à sua visão, né? Líderes políticos que eram contrário, partidos ao contrário, ele delegava poder, chamava para ser chefe de gabinete, pessoas que pensavam o contrário, porque ele tinha segurança no que estava fazendo. Então não tinha problema em delegar poder, porque ele era seguro. Mesmo que a pessoa viesse a errar, ele assumia a responsabilidade. E aqui o autor diz que quando o líder não quer delegar poder, porque tem medo de perder, né, a posição, às vezes ele é mais fraco, não quer delegar o poder para as pessoas que são mais fortes. Então tem medo. E deve pensar ao contrário, porque quando a pessoa delega, as pessoas vão olhar de outra forma. Vão falar, as coisas estão fluindo na mão daquele líder. Porque todos estão trabalhando, as coisas estão indo, porque está dividindo o poder. Não está concentrando somente em uma pessoa, mas está dividindo. Mesmo que tenha pessoas mais fortes, ele não tem medo. Ele vai delegar o poder porque ele quer que as coisas funcionem. Então, o líder,
ele tem que delegar o poder, porque ele não tem que pensar somente em si, mas em tudo, em geral, que as coisas funcionem. Então, um bom líder, ele delega o poder para que as coisas vão funcionar mais fácil. O trabalho se torna mais fácil quando você delega o poder, divide, né? Do que você concentrar somente em si. Então, essa é a lei da delegação do poder. Devemos delegar o poder para que as coisas se tornem mais fáceis. Não sermos orgulhosos, né? Em pensar que a pessoa vai se destacar mais. Não, não é isso. Em geral, todos vão se destacar. Todos vão ganhar com a delegação do poder. Então, aprendemos nessa lei. Devemos delegar o poder. Deus abençoe. Até o próximo resumo. Shalom, amados e amadas, estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 13, a lei da reprodução. Só um líder pode treinar outro líder. Aqui o autor fala que ele fez uma pesquisa, e essa pesquisa seria como eles se tornaram líderes. Então, fez uma pesquisa de como as pessoas se tornaram líderes. Pelo talento natural, ele chegou a 10%. Consequência de crises, 5%. E influência de outros líderes, 85%. Então, a maior parte dos líderes foram formados por outros líderes. Então, a lei da reprodução fala que um bom líder ele reproduz pessoas com alta qualidade e alta capacidade de liderar. Aqui ele comenta do futebol americano, de muitos treinadores de sucesso, que os seus sucessores também chegaram a se tornar líderes de sucesso. Por quê? Foi uma reprodução. Então, quando você é um bom líder, você reproduz. Ele até cita aqui uma história de Davi, né, do Davi que derrotou o gigante, e ele fala que Saul, por ser rei, né, quando ele recebe o desafio ali do gigante, ele não assumiu a responsabilidade nem os seus outros guerreiros, não, mas sim um pastor de ovelhas foi lá e enfrentou o gigante, matou, né, como todos sabem, e arrancou a cabeça do gigante. Depois, mais para frente, esse rei, Davi, o rei, né, Davi se torna rei e algum dos seus guerreiros que ele formou também, com um relato da história que ele mataram gigantes também. Então, esta é uma lei da reprodução. Somente quem fez que nem somente Davi que matou o gigante, ele conseguiu reproduzir pessoas que também mataram o gigante. Então, muitas vezes aqui fala da prática. Quando o líder fez algo, ele consegue reproduzir pessoas com a mesma qualidade ou maiores ainda que ele. Tá bom, queridos? Então, essa é a lei da reprodução. Deus abençoe. Até o próximo capítulo. Shalom, amados e amadas. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 14, a lei da aceitação. As pessoas aceitam o líder, depois seus planos. Aqui o autor começa contando uma história que cabe nessa lei da aceitação, né? Eles falam começa falando de Mahatma Gandhi, que foi um grande líder indiano. E ele começa contando a história de Gandhi e como ele fez o povo conquistar a independência na Índia, né? Então ele era um homem que começou a estudar, foi para em Londres para estudar e começou como advogado e depois virou um ativista. Ele era ativista político e lutava pelas causas da Índia. E lá na Índia, eles estavam lutando por essa causa, mas de maneira agressiva, né? Eles eram muito agressivos na violência, na base da violência. E Gandhi, quando ele chegou lá,
como as pessoas já aceitavam ele mudou a mentalidade das pessoas. Então vamos fazer a desobediência civil, mas de forma pacífica. Então ele começou na forma pacífica. Então, por mais que as pessoas queriam a violência, como elas aceitavam a pessoa de Gandhi, elas relutavam. Então elas sofriam agressões, só que elas suportavam, por causa que Gandhi preferia a desobediência pacífica. Então, essa história relata que as pessoas elas aceitam primeiro o líder e depois elas vão aceitar as suas ideias. Então, essa é a lei da aceitação. Primeiro, as pessoas vão te aceitar. Então, se as pessoas te aceitam como líder, aceitam a sua pessoa, elas vão fazer as coisas, mesmo que veja que estão erradas, que você está fazendo de forma errada, elas vão obedecer, porque elas te aceitam. Agora, a partir do momento que elas não te aceitam, elas vão fazer de tudo para trocar a liderança, porque elas não aceitam, mesmo que as suas esposas tenham boas ideias, são ideias revolucionárias, elas vão fazer de tudo para trocar o líder, quando elas não gostam do líder, né? Aqui ele fala também no caso até do futebol, né? Futebol, quando os jogadores eles gostam de um técnico, eles vão jogar pelo aquele técnico. Mesmo aquele técnico não tendo visão nenhuma, eles aceitam o técnico, então eles vão fazer de tudo para obedecer aquilo que o técnico está pedindo, né? E muitas vezes está tudo errado. E ao contrário, quando eles não aceitam o técnico, e às vezes o técnico tem boas ideias, você pode ver que o técnico com boas ideias é um bom técnico, mas se os jogadores não aceitaram, as coisas não fluem. Vão fazer de tudo para que as coisas não fluam. Então ele dá esse exemplo também, né? Então depois futuramente é mais fácil trocar o técnico do que trocar todos os jogadores. Então na lei da aceitação funciona dessa forma. Primeiro as pessoas te aceitam, depois elas vão aceitar suas ideias. Então essa é a lei da aceitação. Então John Maxwell ele relata muito isso. Então pode ter certeza que você tem que fazer as coisas para as pessoas aceitarem a sua pessoa. Então, você tem que lutar, ser um bom líder e mostrar para as pessoas que ela deve ter confiança em você, para primeiramente elas te aceitarem e depois será mais fácil o trabalho. Seu trabalho será mais fácil quando as pessoas aceitarem você, porque elas vão aceitar aquilo que você falar, elas vão aceitar também, mesmo não sendo o que elas pensam. Então, essa é a lei da aceitação. Bom líder tem que fazer com que as pessoas te aceitam primeiro. Então, tratar as pessoas para elas te aceitarem. Mostrar o seu caráter, como aprendemos em algumas leis anteriores, para que as pessoas possam aceitar você e depois, obviamente, que elas vão aceitar as suas ideias. Deus abençoe. Mais um dia e mais uma lei que nós aprendemos aqui. Deus abençoe. Shalom, amados e amadas. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 16, a lei do grande impulso. O impulso é o melhor amigo do líder. Aqui o autor conta a história de um filme, que o nome do filme é O Preço do Desafio. E aqui conta a história de um professor, Jaime Escalante. Esse professor chega numa escola nos Estados Unidos, uma escola totalmente destruída, pinchada, as gangues já estavam tomando conta da escola. Então, ele tem essa dificuldade, esse é o desafio dele de ensinar. Então, ele começa dando aula de matemática e as notas eram muito baixas.
e ele vai dando aula até melhorar o nível dos alunos. Ele não para. E ali ele vai treinando alguns alunos, começa pouco a pouco o nível subir, né? Então, de uma classe de vários alunos, seis passavam, seis conseguiam. E ele foi aumentando o nível, até que chegou 14 passar. E aí ele foi aumentando a cada dia mais o nível. E a escola que era conhecida, era chacota, né? Era uma escola desprezada, começa a aumentar o nível também. Então começa a ter vários cursos nessa escola. E as pessoas começam a procurar essa escola pelo nível dela que ela foi aumentando. Então ela chega a ser a terceira melhor escola dos Estados Unidos. Por quê? Um líder, ele impulsionou outros alunos, ele foi impulsionando a estudar. Então, essa é a lei do grande impulso. Então, o líder ele precisa ter essa lei para ele impulsionar as pessoas, para as pessoas crescerem, para as pessoas ir, aquele empurrão, né? Impulsa, impulso, aquele impulso que as pessoas precisam. Então, nós, como líderes, precisamos dessa lei, lei do grande impulso, para impulsionar, lutar, treinar as pessoas para que elas possam cada dia impulsionando e aumentando o seu nível. Então, essa é a lei do grande impulso, que o professor Scalanti fez na escola. A escola mudou o nível, ele impulsionou o nível dos alunos e assim a escola também cresceu de nível. Então, quando o líder ele impulsiona o nível dos seus liderados, qualquer instituição, igreja ou do trabalho, escola, ela vai aumentar o nível por conta dos alunos, né, que são bem treinados através dessa lei do grande impulso. Deus abençoe, um abraço, até a próxima lei. Shalom, amados e amadas, estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 17, a lei das prioridades. Os líderes sabem que a atividade não representa necessariamente realizações. O autor começa contando a história dele, da vida dele, da jornada que ele passava viajando a trabalho. Só que ele, depois de muito tempo, ele vê que ele morava numa região que era muito distante. Então ele tinha que fazer longas viagens para estar trabalhando. Então ele resolve, ele vê quanto tempo ele gastou fazendo esses trajetos longos, perdendo tempo. Então ele prioriza mudar para um local mais próximo, para ficar mais perto do serviço e conseguir fazer com menos tempo e sobrar mais tempo. Então ele aqui fala que da lei da prioridade, que todo líder tem que ter a lei das prioridades, tem que começar a se organizar e ele se dedicar a maioria do tempo às coisas mais importantes. Aquelas coisas mais importantes ele vai dedicar o tempo maior. E as coisas que não são tão importantes, ele vai delegar, vai dividir as tarefas para os seus liderados. Então, dessa forma que ele adquiriu essa lei, a lei da prioridade. Então, nós temos que ter essa lei, priorizar, gastar energia, focar nas coisas principais, naquelas coisas que vão dar mais retorno. Então aí hoje nós vamos nos dedicar mais potencial. O restante a gente vai delegando, vai dividindo as tarefas. Assim nós vamos priorizar aquelas coisas que são mais importantes, que vão dar mais retorno, e é assim que funciona a lei da prioridade. Ele conta outras histórias da mesma forma. Treinador que se dedicou a um tipo de treinamento, né? Se dedicou a mais uma forma de treinamento e conseguiu os resultados, porque focou,
priorizou algumas áreas, aquelas que eram mais importantes, se dedicou mais tempo. Então, a lei da prioridade funciona dessa maneira. Você tem que se dedicar àquilo que vai te dar mais resultado, aquilo que você vê que precisa do seu empenho. Então, você vai priorizar e vai fazer, vai trabalhar mais nessa área. Então, funciona dessa maneira. Deus abençoe a todos. Até a próxima lei. Shalom, amados e amadas. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 18, a lei do sacrifício. O líder precisa abrir mão de algumas coisas para subir. Aqui o autor conta várias histórias de líderes que tiveram que se sacrificar para obter o resultado. Então aqui conta histórias de superação, de sacrifício para se alcançar o objetivo. Exemplos de redução de salário, aumento de jornada de trabalho num período, para que as coisas funcionem. Então, muitas vezes, o líder tem que ter essa lei do sacrifício, se sacrificar para depois obter um maior resultado. Então, histórias que líderes que tiveram redução drástica no salário, mas se sacrificaram ali em prol de uma causa que eles iriam se sacrificar para lutar, para fazer com que empresas voltassem a lucrar, empresas que estavam quase falindo, né, voltasse a dar lucro. E conseguiram, através da lei do sacrifício. Alguns deles que trabalhavam de segunda a sexta, não gostavam de trabalhar no sábado e no domingo, tiveram que trabalhar no sábado e domingo, tiveram que fazer esse sacrifício em prol de algo maior. Então, aqui aprendemos esse exemplo, que o líder também tem que sacrificar e ser exemplo também. O primeiro exemplo é o líder, sacrificando, mostrando aos outros e dando exemplo para que os outros também, os seus liderados, se sacrificem em prol daquela causa que eles estão tentando fazer com que conquiste algo maior. Então, é essa lei do sacrifício. O líder precisa, às vezes, se sacrificar, dar um passo para trás, para depois subir. Deus abençoe. Até o próximo resumo. Shalom, amados e amadas. Estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 19, a lei da oportunidade. Saber o momento certo é tão importante quanto saber o que fazer e onde ir. Aqui o autor ele conta a história de Jimmy Carter, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Como este homem ele soube aproveitar a lei da oportunidade. Então, no momento difícil que estava passando nos Estados Unidos, ele começou como senador, depois ele assumiu como governador e logo ele foi enfrentar candidatura a presidente. E com dificuldade, um desconhecido, mas que aproveitou a lei da oportunidade, a lei que o país estava passando e conseguiu se eleger. Depois conta que mais para frente ele fracassou, né, na presidência, né, teve alguns erros, e aqui o autor também ensina como você, líder, deve aproveitar a oportunidade, mas saber fazer as coisas corretas nos momentos certos, né? Não deve fazer de qualquer forma, não. Então, aqui fala, decisão errada, momento errado, desastre. Decisão certa, momento errado, resistência. Decisão errada, momento certo, erro. Decisão certa, momento certo,
sucesso. Então, muitas vezes nós estamos com algum projeto e queremos fazer aquele projeto ir para frente. Só que muitas vezes tomamos decisões no momento errado. Decisões certas, mas no momento errado. E isso acaba complicando tudo. Então, as nossas decisões, nós temos que focar, aproveitar as oportunidades, mas ter as decisões corretas nos momentos certos. Aí vai ter sucesso. Você acertou ali um momento de tomar a decisão certa, vai ser sucesso. Agora, mesmo se a sua decisão for certa e você fizer ela no momento errado, não vai dar certo. Então, é esse o termômetro que o líder tem que ter, de esperar as oportunidades e agir nesses momentos certos, fazendo a coisa certa. Tá bom? Essa é a lei da oportunidade. Mais um resumo. Até o próximo resumo. Até a próxima lei. Deus abençoe. Shalom, amados e amadas, estou lendo o livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança de John Maxwell. E vou estar resumindo a lei de número 20, a lei do crescimento explosivo. Aqui o autor começa contando a história de uma grande rede de pizzaria, a Papa John's, e do seu autor, John's, que começou sozinho e teve um crescimento ali sozinho. Só que ele queria ser maior que as outras pizzarias, que as outras redes de pizzarias. Então o que ele pensou? Vou contratar líderes. Então ele colocou seus recursos humanos para contratar líderes e fizeram um bom trabalho, contratando bons líderes e líderes gerando outros líderes. Então, qual que é o segredo da lei do crescimento explosivo? O líder deve gerar outros líderes, ao invés de gerar subordinados. Porque subordinados vão gerar subordinados e líderes vão gerar outros líderes. Então o crescimento é bem maior. Então este é o segredo da lei do crescimento explosivo. Todo líder deve pensar, se quer um crescimento, em gerar outros líderes, trabalhar com a liderança para pessoas serem líderes, bons líderes, excelentes líderes, para assim conseguir o crescimento. Essa é a lei do crescimento explosivo. Gerar líderes, ao invés de gerar subordinados. Shalom, amados. Até o próximo resumo. Deus abençoe. Até a próxima. Shalom, shalom. Estou lendo um livro que tem como título As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E vou resumir a lei de número 21, que fala sobre legado. Temos alguns exemplos de grandes líderes, de como trabalharam as equipes, de como formaram os seus sucessores. Qual era o pensamento? Aprendemos aqui que o bom líder que quer deixar um bom legado, ele pensa na forma de treinar o sucessor para que ele assuma, dê continuidade ao trabalho e o trabalho venha a ser melhor. Esse é o pensamento, porque o sucesso do bom líder, de que deixar um bom legado, é esse. Um bom legado é o seu sucessor assumir, dar continuidade e melhorar o trabalho. Esse é o segredo, não piorar. Esse é o sucesso da liderança. Que Deus venha nos dar sabedoria para que nós, como líderes, possamos treinar os nossos liderados, o nosso sucessor, para assumir e fazer um trabalho melhor. Deixarmos de sermos egoístas, né? Pensarmos só no momento atual, de pensar só no momento que você está na liderança. Nós não temos que pensar somente quando estamos na liderança, mas pensarmos
termos a mente de como vai ficar quando sairmos da liderança. Deus abençoe e nos dê sabedoria para praticarmos a sua boa obra e a sua palavra. Deus abençoe. E até mais. Vamos estudar juntos. Deus abençoe.